De 6 meses de vida morre em creche clandestina. Funcionárias contestam a versão da dona da creche sobre a morte da menina. Aos pais, a proprietária falou que ela engasgou. As funcionárias disseram que ouviram a bebê chorando e que do nada o choro parou. Ao vivo, o delegado Veluziano de Castro, que está à frente das investigações, estará aqui no Jornal conosco. Tatuzinho, o que você pode adiantar pra gente? Oi, Malta. Pois é, daqui a pouco o delegado vai trazer informações novas, porque um inquérito foi instaurado para investigar esse caso. O que se sabe de momento é que essa creche, onde morreu a bebê de 6 meses, ela atuava de forma clandestina, ou seja, sem alvarás da Secretaria de Educação e também da Administração Regional de Ceilândia. Daqui a pouco todos os detalhes, principalmente sobre o indiciamento de uma das donas dessa creche, Malta. Obrigado, Tatu. Até já. Brasil suspende produção de carne bovina que seria exportada para a China e derruba preço do arroba do boi no mercado interno. Medida do Ministério da Agricultura vale por 60 dias. O prejuízo dos exportadores, no entanto, pode representar carne mais barata na mesa dos brasileiros. Nos Estados Unidos, uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois que o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica num set de filmagem no estado americano do Novo México. Era uma arma cenográfica, teoricamente, mas que disparou de verdade. Em Brasília, um mini mercado com vários produtos. Do lado de fora até parece uma loja como outra qualquer. Vanessa Vitória. Isso até você descobrir que para entrar aqui é preciso tecnologia. Celular na mão, aplicativo habilitado, QR Code na porta e pronto. E demais, muito bom. O SBT Brasília, primeira edição desta sexta-feira, já começou. Essa edição de hoje falando de um produto de luxo. Anel de esmeralda, não. Um Porsche Cayenne, também não. Um helicóptero, muito chique, não. Luxo hoje é carne vermelha. O preço está nas alturas, isso não é novidade. Acredite se quiser, mas eu já ouvi de amigas ricas, moradoras do Lago Sul, que estão regulando o preço da carne. Claro que compram uma carne muito mais cara, mas até lá o pessoal está regulando. Muito isso é em função do dólar em alta e boa parte da carne brasileira está sendo exportada. Só que agora, um dos maiores compradores desse produto, a China, suspendeu a compra da carne brasileira. Depois o Ministério da Agricultura suspendeu a produção da carne aqui que seria mandada para lá. Esse movimento provocou uma queda no preço da arroba do boi. E o que significa, numa ponta, que o preço baixou, tudo bem, mas para o consumidor ainda está muito caro. A carne não está mais na lista de compras da Lúcia. Antigamente você comprava colchão mole de R$20, agora está R$ 38, R$ 40. Nos últimos 12 meses, a carne subiu quase 30%. Mas, a partir de setembro, houve um freio. A arroba, que custava R$ 312 no mês passado, nesta semana está a R$ 262, quase 10% mais barata. A redução ocorreu porque o Brasil deixou de exportar carne para a China após registrar casos da doença conhecida como vaca louca em Mato Grosso e Minas Gerais. Isso significa mais oferta do produto no mercado interno, o que deveria gerar queda nos preços. Mas, por enquanto, o recuo foi só para os produtores. Para o consumidor, o alimento continua caro. Uma boa parcela dessa carne que seria exportada não chegou ainda no mercado interno. Muitos frigoríficos deixaram de abater. No dia 4 de setembro, o Ministério da Agricultura suspendeu a certificação da carne destinada à exportação para a China em cumprimento ao protocolo sanitário entre os dois países. O Ministério atendeu a um pedido dos produtores e autorizou a estocagem em contêineres por 60 dias dos produtos. Metade de toda a carne bovina exportada vai para os chineses. Com o embargo, os pecuaristas decidiram reduzir a produção. Teremos uma oferta menor de gado, né, que pode prejudicar aí, não só o produtor rural brasileiro, mas a população em si, né, que também vai ter que pagar mais caro na carne do ano que vem. Tem um outro aviso sobre orçamento doméstico. A conta de energia do brasiliense fica mais cara a partir de amanhã. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou aquela revisão tarifária, feita pela distribuidora de energia a cada 5 anos. O reajuste na conta de luz dos clientes residenciais será de 11,1% a partir de hoje, já está valendo.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou prender o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Moraes pediu que o nome dele entre na lista vermelha da Interpol. O ministro atendeu o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal. Uma investigação apontou que Alan dos Santos fez ataques à Constituição Federal, aos poderes do Estado e à democracia. Segundo a PF, o blogueiro espalhava notícias falsas em diversos canais, de forma repetitiva, rápida e contínua, com o objetivo de fazer dinheiro com anúncios na internet. A polícia também diz que anotações apreendidas na casa de Alan indicam possível planejamento de recebimento de verbas públicas via Secretaria de Comunicação do Governo, SECOM, fato que precisa ser apurado. A ação teria começado na eleição de 2018 e a suspeita que ele tenha agido para desacreditar o sistema de votação brasileiro. Depois de ter sido alvo de operações no Brasil, Alan dos Santos se mudou para os Estados Unidos há mais de um ano. As investigações apontam que por lá ele continuou a campanha contra as instituições democráticas pela internet. Ele teria tido contato com pessoas que participaram da invasão ao Capitólio em janeiro deste ano, que deixou 5 pessoas mortas. No Twitter, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, disse que apoia a extradição de Alan dos Santos, um dos indiciados na CPI, acusado de incitação ao crime durante a pandemia. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar a decisão, mas não tivemos resposta. Nós também não conseguimos contato com a defesa de Alan dos Santos para falar sobre o pedido de prisão. Também dos Estados Unidos, mas agora um outro assunto, e que está tomando os noticiários do planeta. O ator americano Alec Baldwin matou uma colega de trabalho e feriu um outro durante as gravações de um filme do qual ele participava. A produção se chama Rush e é um faroeste que acabou se tornando um filme de terror na prática. A gente fala agora com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, que acompanha de perto o caso. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado mais uma vez por conversar com o público de Brasília. A gente precisou te acionar, porque não tem canto nenhum do planeta que não está tratando desse assunto hoje. É com você. É isso, Felipe. É uma história que deixou em choque, né, a comunidade cinematográfica aqui dos Estados Unidos. Vários atores se pronunciaram pelas redes sociais, lamentando o que aconteceu. O caso foi ontem, na quinta-feira, à tarde, durante as gravações, como você bem mesmo disse, do filme Rust. É um filme que se passa no faroeste, no século XVIII, e o ator Alec Baldwin realmente disparou. E o que aconteceu é que o projétil era de verdade. A diretora de fotografia, Alina Hutchins, de 42 anos, faleceu. Ela foi levada de helicóptero para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E o diretor do filme, Joel Souza, foi levado para o hospital ferido e foi liberado. Então, ele já está fora do hospital e não corre risco de morte. A produção do filme ainda não se pronunciou. O ator Alec Baldwin não foi indiciado, apontado como suspeito, porque o xerife do local, a polícia local, ainda investiga o caso e ainda está colhendo os depoimentos, né? Isso lembra, Felipe, muito o que aconteceu com o ator Brandon Lee em 1993, durante as gravações do filme O Corvo. Brandon Lee foi morto também num set de gravação por conta de uma arma real. À época, foi se apurado que o que aconteceu foi um acidente. A pessoa que deveria trocar os projéteis da arma, em vez de balas reais, né, por balas de mentira, por desconhecimento ou falta de atenção, acabou não percebendo que havia um projétil de verdade e Brandon Lee acabou morto no set de filmagens. Há mais ou menos uma hora, a família do Brandon Lee, que morreu em 1993, soltou um comunicado pelo Twitter dizendo: os nossos corações estão com a família de Alina Hutchins, que morreu aos 42 anos, a diretora de fotografia, e com Joel Souza, o diretor do filme, ferido, e todos os envolvidos no incidente do filme Rust. Ninguém nunca deveria ser morto por uma arma num set de filmagens, ponto final. É o que disse a família do Brandon Lee, Felipe. Muito obrigado, Patrícia. Ela traz as informações agora para a gente ao vivo, direto dos Estados Unidos. Você que está em casa, telespectador do SBT, acompanha também a cobertura completa logo mais, 7h45 da noite, no SBT Brasil. Obrigado, Patrícia. Bom trabalho para você.
Na Vila Buritis, em Planaltina, uma bebê de 6 meses de vida morreu após os pais a deixarem em uma creche. A instituição não era credenciada pela Secretaria de Educação. A Maria Noleto, a bebê, chegou sem vida ao Hospital Regional de Planaltina. A criança ainda foi entubada e os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Para os pais, os donos da creche disseram que ela teria engasgado. Mas a história parece ser outra e foi parar na polícia, claro. A gente vê na reportagem de Vanessa Vitória. A Maria chegou a ser levada ao Hospital Regional de Planaltina pelas 2 proprietárias da creche, mas já estava sem vida. Uma das proprietárias da creche está sendo autuada em delito, em flagrante delito, aqui na 31ª, no presente momento, pelo crime de homicídio com dolo eventual e pela omissão imprópria. Uma vez que ela tinha responsabilidade, ela estava na situação de garantidora da não ocorrência desse resultado morte, né? Dessa infeliz resultado morte desse bebê. Então está sendo presa pelo crime de homicídio e vai responder por esse delito. De acordo com o depoimento de uma das monitoras, a bebezinha estaria trancada em um quarto da creche junto com outros bebês. Elas teriam ouvido um choro. Uma das proprietárias do estabelecimento teria entrado no quarto, foi aí que o barulho foi abafado. Mas, de acordo com a monitora, elas só descobriram que a criança estava morta quando o pai chegou para buscá-la. Ela levanta, vai até esse quarto, fica irritada, joga um objeto que eu não sei precisar, se era um prato, se era um talher, né? No chão, irritada, e vai até o quarto. Chegando no quarto, segundo, né, uma das monitoras também, esse choro ele muda de tonalidade. A tonalidade desse choro muda. Ela não pode dizer, né, com riqueza de detalhes, porque ela não estava dentro do quarto. Mas aparentemente, né, presume-se que poderia ser a criança sendo sufocada. Jonas é primo do pai da Maria. Ele diz que só procurou a polícia depois que a família tomou conhecimento da versão das monitoras que desmentia o que disseram as proprietárias da creche, que informaram para a família que a bebezinha teria engasgado. Já tarde da noite a gente tomou posse de uns áudios das funcionárias da creche, já com a outra versão que tinha acontecido algo fora do comum aqui na creche. Falaram que uma tal de Marina, que é a sócia da creche, tinha pego essa criança, tinha colocado num quarto, tinha trancado. Diz que a criança já estava... A menina falaram que a criança já estava tossindo, já estava passando mal cedo, 1h da tarde já, e ela não tomou providência. Nessas trocas de mensagens entre uma das proprietárias e uma das monitoras, a dona do estabelecimento diz: não precisa ir trabalhar hoje. A Maria foi ao hospital e faleceu. Eu e a Cleide estamos... Escreve um palavrão. E completa: nem mexi com ela ontem. A monitora responde: meu Deus, morreu? Como? A proprietária comenta: me fala tudo o que você fez com ela. A funcionária alega que apenas entregou a menina para ela e quer saber se a creche vai fechar por causa do luto. Ela diz que sim, mas nesta quinta-feira o local funcionou normalmente. Nós colhemos elementos, nós ouvimos diversas pessoas, inclusive monitoras do local. Tivemos no local, inclusive a creche hoje funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido na data de ontem, o que nos chamou muita atenção. E tivemos no local e vimos que o local não tem a estrutura adequada pela quantidade de crianças, entre elas bebês, né, de pouca idade. Lá então tem mais de 40, eles cuidam de mais 40 crianças, com 3 funcionários, 2 por período, 2 por turno. Então acaba que falta condições, nós identificamos que essa creche não tem a mínima estrutura de funcionamento pela quantidade, pela demanda, né? E inclusive fechamos, a creche se encontra fechada até para a realização da perícia no local, que será realizada. Fizemos contato, acionamos o Conselho Tutelar de Planaltina para que verifique a situação das outras crianças, se não há indícios de maus tratos ou algo parecido. E vamos verificar a situação da regularidade da creche,
porque há indícios de que não tem alvará de funcionamento da administração e do DF Legal. A creche, que não tinha autorização para funcionar e que, de acordo com a polícia, recebia mais de 40 crianças diariamente entre 4 meses de vida e 12 anos de idade, agora se encontra fechada. Uma das proprietárias foi presa em flagrante. A outra deve aguardar as investigações em liberdade. Responsável que está sendo autuada na delegacia agora, ela responde pelo homicídio, tá? Caput, artigo 121, com a pena de 6 a 20 anos, na condição de omissão imprópria, né? Porque ela se omitiu, ela tinha o dever de agir e não agiu. Então ela responde pelo homicídio como se estivesse agindo. E a outra segue a investigação para que seja apurado, individualizada, a conduta dela. Se ela sabia, se ela tinha o conhecimento dessas condutas praticadas pela outra responsável ou não, a investigação ao final vai nos informar, e aí ao final da investigação a gente vai adequar tipificamente essas condutas da segunda responsável. Nós tentamos ouvir a versão do marido da dona da creche que foi presa em flagrante, mas ele não quis comentar o caso. Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Seus otários, vão se vocês! Sai de perto! A nossa equipe conversou com exclusividade com 2 monitoras que são testemunhas-chave do caso Amariá. Nós tentamos ouvir a versão do marido da dona da creche, que foi preso em flagrante, mas ele não quis comentar o caso. Inclusive, você viu aí como é que ele recebeu a equipe. Vamos ver esses depoimentos. A Maria estava bem, não tinha... Ela estava super bem. Na hora que eu fui colocar comida para os outros bebês de 1 a 2 anos, ela estava colocando a comida para as outras crianças maiores, e a Maria começou a chorar dentro do quarto, e ela estressou, assim, largou o que ela estava fazendo, largou os talheres que estavam na mão dela, assim, tipo dentro da panela mesmo, no fogão, e foi dentro do quarto da Maria, onde a Maria estava, deitadinha no berço, e bateu a porta, entrou e bateu a porta. Aí a Maria tava com o chorinho normal de bebê, né? Só que depois que ela entrou no quarto, o choro da Maria, eu percebi que mudou. Ficou abafado o choro da Maria. Eu só caiu a ficha desse momento que aconteceu, que ficou na minha cabeça, por causa da fatalidade com a Maria. Eu lembrei na hora disso que ela tinha feito, de que o chorinho da Maria ficou abafado, então com certeza ela deve ter sufocado a bebê. Na minha cabeça, eu imaginei que ela estava tampando a boca da bebê ou colocando um pano, não sei, porque ficou abafado. Então, eu falar especificamente o que pode ter ocorrido, não sei. A outra monitora que já pegou a bebê desfalecida no mesmo dia mais tarde, que pode dar detalhes de como a bebê estava no berço, mas saber o que ela fez na hora, eu não sei. Eu só posso afirmar isso, que eu ouvi o choro da bebê sendo abafado. Estava embrulhado num saco de pano que a Marina fez especialmente para ela, e tinha o negócio do berço, o protetor do berço, estava assim em cima da cabecinha dela. Eu não sei se caiu ou se foi colocado em cima da cabeça dela. O que era esse saco de pano? É tipo aqueles que tem zip normal, só que esse foi a Marina que fez. Pra quê? Pra colocar a bebê dentro. Eu não sei explicar, mas eu acho que era para ela ficar quietinha. Ela tava de bruço. Quando eu peguei ela, ela tava branca e o catarro tava descendo pelo nariz. Ela já tava sem vida? Eu acho que já tava, mas a tia Cleide falou que ela tava respirando. A tia Cleide ainda tentou fazer ataque cardíaco nela e respiração boca a boca. Eu peguei a neném no colo e falei: tia Cleide, a Marina morreu. E a tia Cleide pegou a bebê e falou: meu Deus, o que a Marina fez? O que a Marina fez? Paulo Vitor Tatuzinho está na delegacia que investiga esse caso, com o delegado à frente das apurações, e vamos atualizar como que está essa investigação nesse momento. 12:10, a gente está ao vivo. Tatuzinho, é com você.
Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF no Entorno. Nós estamos ao vivo aqui na 31ª DP em Planaltina, Distrito Federal, onde aconteceu esse caso nesta semana. Tudo aconteceu na quarta-feira, onde a Maria acabou morrendo após ser levada para o Hospital Regional de Planaltina. Agora, para entendermos melhor como andam as investigações, ao meu lado, o delegado Veluziano de Castro. Delegado, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília. Doutor, quem já foi ouvido em toda essa história? Boa tarde para o senhor. Primeiramente, boa tarde a todos. Ontem, na data de ontem, nós efetuamos a prisão da responsável, uma das responsáveis pela creche, né, proprietária e cuidadora. Então, ela era a responsável pelo cuidado dos bebês. Então, foram colhidos diversos depoimentos de testemunhas, das monitoras, até que nós tivemos a segurança de concluir que, pela conduta dela, ela se omitiu de forma dolosa, né? Nós temos que aguardar ainda o laudo, então ainda resta o laudo do IML, do exame cadavérico, que vai nos informar a causa da morte. Mas, independentemente da causa da morte, o que a gente pôde concluir é que ela somente morreu pela omissão dolosa dessa responsável, que inclusive, conforme algumas declarações de testemunha, teria abafado o choro dessa criança. Então, ainda tem a dúvida em relação à ação, se ela teve realmente uma ação. Mas, de qualquer forma, ela foi indiciada pelo homicídio, né, na forma omissiva, mas com dolo eventual. Porque uma vez que ela deixa a criança de 1h da tarde às 5h da tarde, de bruço, dentro de um saco, num quarto trancado, qualquer causa que viria a ser da morte dessa criança deve ser imputada a essa omissão. Doutor, para essa pessoa que foi indiciada, uma dessas proprietárias é a que trabalhava de forma direta com essas crianças. Inclusive uma creche com 40 crianças funcionando no período tanto da parte da manhã como à tarde, né? Então é essa pessoa que foi indiciada, né? Porque são duas proprietárias, né? Sim, nós indiciamos essa proprietária porque ela teve relação direta com o fato da morte da Maria. Todavia, a outra proprietária continua ainda as investigações, o inquérito policial, para poder apurar outras omissões, porque no local, a nossa equipe de investigação flagrou uma situação de aglomeração dentro de um cômodo, onde havia mais de 40 crianças, de 4 meses de idade a 12 anos de idade. Então, com condições precárias, né? Inclusive de alimentação, porque a Maria, inclusive, no dia, a única alimentação dela foi um leite, foi uma mamadeira, por volta de 11 horas, então ela ficou de 11 horas até as 17, sem nenhum outro tipo de alimentação. Então, continuam as investigações para apurar essas omissões com outras crianças. Nós temos notícia, foi noticiado ontem aqui na delegacia, a queixa de uma outra mãe que teve uma criança também com situações parecidas, mas que não chegou à morte. Então, ela foi autuada, se encontra à disposição da justiça e vai passar pela audiência de custódia. Doutor, as imagens são fortes, é aquilo que a gente fala, contra imagens não há nem argumentos. Essa creche deu para identificar, até então havia suspeita de que era uma creche que funcionava de forma irregular. Confirmou-se realmente, não tem alvarás a situação dessa creche? Isso, a administração regional de Planaltina nos informou que foi dada entrada, né, no pedido, no requerimento de regularização, mas que não foi concluído o processo. Ou seja, ela funciona de forma irregular. Não havia alvará e em contato, inclusive, com o Conselho Tutelar de Planaltina, nos foi informado que o Conselho já tinha notificado pelas condições em que estava funcionando essa creche. Ou seja, mesmo notificado, elas continuaram a praticar omissão no cuidado dessas crianças. Para finalizar essa situação toda, a mulher continua presa, deve passar agora, uma dessas, né, donas dessa creche, por uma audiência de custódia agora à tarde, né? Isso, ela se encontra presa, está à disposição da justiça, vai passar por essa audiência de custódia, provavelmente no período da tarde, e vai responder pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual, na forma de omissão imprópria. Doutor, o senhor falou para a gente agora há pouco, aqui, conversando, né, passando informações, de que primeiro alegou engasgamento, mas quando a criança, né, a pequena Maria, chegou no Hospital Regional de Planaltina, a médica falou que não houve questão de obstrução das vias, né? Sim, nossa equipe conversou com a médica, que inclusive foi quem noticiou. É importante ressaltar que quem noticiou o fato não foi a creche, foi o hospital pela situação. Então essa médica, nós ouvimos a médica e ela nos narrou que
ela já chegou morta, né? Já chegou sem sinais vitais, falecida no hospital, porém, a equipe tentou fazer, entubá-la. E durante esse procedimento, verificou que não havia obstrução. Não havia obstrução de objeto, de alimento. Então, o que nos leva a imaginar e descartar talvez um possível engasgamento, né? Temos que aguardar o laudo para confirmar no relatório final se a causa dessa morte. Doutor, a gente sabe que desde quarta-feira, quando houve a confirmação da pequena Maria, né, nessa creche, uma creche inclusive conhecida aqui na região, os pais estão temerosos, estão, lógico, preocupados com tudo isso. Por exemplo, para quem está em casa agora, assistindo agora, esses pais que têm crianças, pré-adolescentes nessa creche, que procedimento a Polícia Civil dá para eles? Procure a Polícia Civil, o que proceder nessa hora? Primeiro de tudo é analisar a conduta, como essa criança tem se comportado em casa. Porque durante a oitiva, quando a gente ouve os pais da Maria, a gente percebe que eles não tinham conhecimento do que acontecia lá na creche. Nós também temos o conhecimento, né, da pouca condição social, né, da necessidade de deixar essas crianças como inexigível outra conduta por parte desses pais. Porém, ainda assim, tem que ter esse cuidado. Então, acho que o comportamento da criança é o primeiro sinal. E qualquer sinal na mudança desse comportamento, eu até perguntei para a mãe se ela tinha o costume de dormir de bruço. Porque um bebezinho de 6 meses, não é recomendável dormir de bruço. Ela disse que nunca dormiu na casa dela. Então, como ela dormia na cama, ela dormia de lado. E lá, além de dormir de bruço, numa condição, ela estava dentro de um saco. Então, era quase que previsível. A previsibilidade era inerente de saber que ela poderia se asfixiar. O que veio ocasionar, não estou falando que foi asfixia, isso o laudo vai comprovar, mas muito provavelmente tenha sido asfixia por esse fato. Então, fique atento, né, ao comportamento dos pais, dos filhos, né? E caso tenha alguma queixa, alguns sinais de lesão, procure a delegacia, que a gente vai conversar e vai explicar acompanhamento do Conselho Tutelar e vamos fazer aí os encaminhamentos. Tá aí, Malta, alguma pergunta a fazer, Malta, aí do estúdio, para o delegado Veluziano de Castro, que está à frente dessas investigações, inclusive dando explicações bem importantes, principalmente para os pais que ainda têm crianças e adolescentes nessa creche? Ô Tatu, quero agradecer vocês pela participação. É claro que é o laudo que vai confirmar a causa da morte, mas mesmo que fisiologicamente essa menina tenha falecido de uma maneira que não se pode imputar a culpa direta na proprietária da creche, o delegado coloca uma questão muito importante. A omissão no cuidado é algo desde já indiscutível. Muito menino para pouca gente cuidar, bebê virado de bruço, amarradinho num saco, sem força talvez para virar, se tivesse com dificuldade para respirar, poderia mesmo se asfixiar, se engasgasse, não chamaria atenção a ponto de ser salvo em tempo. Tatu, obrigado pelas investigações, agradeço ao delegado pela participação conosco. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava lá na delegacia, a mãe de uma criança procurou a polícia para contar que o filho teria sido vítima de agressão na creche em Planaltina, onde a bebê de 6 meses morreu na última quarta-feira. De acordo com a mãe da criança, as marcas no braço do garotinho, que agora tem 3 anos, teriam sido causadas por uma das sócias da creche, presa em flagrante nesta quinta-feira por causa da morte da pequena Maria. Ele chegou em casa falando que a tia e um coleguinha tinham batido nele. E aí eu tenho foto do braço dele e eu mandei mensagem perguntando o que tinha acontecido e ela me relatou que não sabia. A mãe do menino conta que ele não quis mais voltar para a creche e que no dia seguinte tirou ele de lá. Falei, ele não vai mais, porque ele tá traumatizado, ele chorava. Quando eu entrava na rua da creche, ele se tremia e colocava a mão assim no queixo e falava, creche não, mamãe, creche não. Eu tenho um áudio dele falando que não queria ir. Ele, quando chegava no portão, quando ela saía pra fora, ele calava e entrava calado. Mas quando chegava na rua, ele implorava para não entrar. Na época, ela não denunciou o caso que aconteceu no início deste ano. Mas ao saber da morte da bebezinha de 6 meses na creche, ela decidiu procurar a polícia. Tinha uma marca roxa bem forte, como se fosse um beliscão. E aí, depois do outro dia, ela falou que poderia ser uma mordida que um coleguinha tinha dado nele. Mas não parece mordida, parece um beliscão mesmo. Tá. A Maria, de 6 meses de vida, ainda que sofresse algum tipo de maltrato, não teria nem condição de chegar em casa e relatar aos pais como era a rotina na creche, visto que, evidentemente, uma criança de 6 meses, praticamente um recém-nascido. Agora, um menino de 3 anos, que quando se aproxima desse estabelecimento com a mãe diz creche não, mamãe, creche não,
alguma coisa errada tem. É claro que toda criança pequena resiste muitas vezes a ter uma rotina, então eventualmente pode falar, hoje não, estudar, hoje não, mamãe. Agora, a creche para uma criança de 3 anos tem que ser um lugar acolhedor, divertido, e se ela não quer ir para lá é porque tem uma coisa muito errada acontecendo. A polícia continua investigando o caso e, claro, você aqui no SBT sempre vai ter acesso a todas as informações em primeira mão. Uma força-tarefa da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Ministério Público conseguiu interceptar mais de 1 tonelada de droga na BR-040, à altura de Santa Maria. A quadrilha era monitorada há pelo menos um mês. A gente vê na reportagem de Estevão Furtado. Mais de 1 tonelada de maconha. Essa foi a quantidade de droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040 em Santa Maria. As instituições policiais já tinham uma certa informação para poder atingir os veículos. Agora, claro, precisaram montar toda uma logística para que essa abordagem acontecesse momentaneamente. Ao mesmo tempo em que abordou-se o veículo batedor que estava à frente, conseguiu abordar também o veículo que estava atrás. E aí, respondendo a sua pergunta, toda essa droga estava no SUV, no veículo, e para que os policiais trouxessem essa droga de lá para cá, tiveram que colocar em 3 caminhonetes. Então, foi uma operação conjunta de muito sucesso. Uma força-tarefa da Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Rodoviária monitorou o grupo por mais ou menos um mês. Os agentes descobriram que os traficantes iriam buscar uma quantidade de drogas no Mato Grosso do Sul e montaram toda a operação. Nos últimos 4 dias, nós vimos que esse grupo criminoso havia dado deslocamento ao Mato Grosso do Sul e passamos a acompanhá-los com instrumentos de inteligência da Coordenação de Repressão às Drogas. No retorno desse grupo criminoso, que vinha em 2 veículos, eles foram monitorados pela CORD e no momento oportuno, já chegando aqui em Santa Maria, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nós conseguimos efetuar a abordagem a esses indivíduos, os quais foram presos. Segundo a polícia, o grupo comprou a droga por cerca de R$1 milhão, mas iria revender os entorpecentes por 5 milhões. Além do Distrito Federal, o material também seria distribuído na região do entorno. Os traficantes foram presos em flagrante e vão passar por audiência de custódia. Se condenados, vão responder por associação criminosa e tráfico interestadual de drogas. A pena vai variar de 15 a 30 anos de prisão. Agora uma imagem impressionante, lá na BR-020, na altura da cidade goiana que fica perto da gente, Alvorada do Norte, depois ali da saída norte, um desmoronamento interditou completamente a pista. Segundo a PRF, por causa da chuva forte de ontem, uma erosão fez com que a pista cedesse e ficasse desse jeito aí que você está vendo. O trânsito teve que ser desviado para o sentido Brasília, que agora está sendo utilizado como pista dupla. Ainda não há previsão de reparo na via e os agentes estão controlando o trânsito. Na hora que a pista rachou no meio, não tinha nenhum carro passando, felizmente, e por isso ninguém se feriu. Se tem algo que é característico do povo brasiliense é a prática de esportes. Você concorda comigo? Mas eu vou te provar se você não concorda. Não tem em cidade alguma do Brasil população mais ativa fisicamente do que a nossa. O Ministério da Saúde uma vez até chegou aos números, porque fez uma sondagem e afirma que 60% dos brasilienses praticam pelo menos 2 horas e meia de atividade física por semana. Para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida, a gente recebe hoje ao vivo a secretária Gisele Ferreira. Secretária, boa tarde para você. Vamos começar falando da novidade? As bikes compartilhadas estão de volta, não é isso? Boa tarde, Felipe Malta. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, estamos voltando a usar a bicicleta compartilhada, porque como você falou, a Brasília é uma cidade convidativa à prática de esporte. Nós temos muitas pessoas que aderem à prática de esporte e o nosso papel como gestores é dar essas condições, melhorar esses espaços públicos para a prática esportiva. Explica pra gente como é que vai funcionar, secretária. Essas bikes estão em, acho que quase 20 pontos, né, espalhados pelo DF. Exatamente, essas bikes rosas, né, que estão em todas essas nossas cidades, compartilhada com cartão, né? Mas uma grande novidade que nós queremos trazer para vocês também, Felipe, é que o nosso Parque da Cidade está recebendo grandes reformas. Qual cidade que não tem um Parque da Cidade para a prática de esporte? Que eu quero trazer boas novidades sobre o Parque da Cidade para vocês, que também tem a bicicleta lá, alguns pontos lá, e vai ter muito mais no Parque da Cidade, que eu quero falar com vocês. Me conta, o que vai ter no Parque da Cidade? Eu estou suspeitando que é skate, não é? Eu estou certo ou estou errado?
Está certíssimo. Ontem, depois de 8 anos, que começou um projeto na SEDUR, quero agradecer aqui o secretário Matheus e toda a sua equipe, que juntamente com a nossa equipe da Secretaria de Esportes, vamos tirar literalmente do papel o projeto de skate park. Você sabe como que o skate agora, com a nossa fadinha, a nossa atleta, foi primordial essa entrada como uma modalidade olímpica. E nós queremos incentivar todas as práticas de esporte. Mas nós vamos começar no Parque da Cidade com essa praça, né, de skate park, o esporte radical. E eu tenho novidades também da piscina de ondas. Você quer saber também? Deixa eu aproveitar que a senhora já está aqui e já conta tudo. Tá certo. Temos muitas novidades, muitas coisas boas. Nós estamos, contratamos a empresa que está fazendo o projeto arquitetônico, um projeto mais complexo. E esse ano nós vamos licitar. E vai ter novidades. A piscina de ondas vai voltar com a sua reforma, né? Com a piscina de ondas. E serão 3 etapas. Vamos ter um rio lento e um espaço kids para as crianças. Nós queremos devolver a piscina de ondas, que faz parte da história de Brasília, o Parque da Cidade. E então nós queremos fazer esse compromisso que o governador Ibanez nos determinou, nos incumbiu. Bom, Gisele, peraí, então você está dizendo que quem frequentar o Parque da Cidade em breve vai poder nadar nessa piscina de ondas que foi tão famosa. Eu moro em Brasília, tem 15 anos, ouço falar que tinha uma piscina de ondas muito legal, digna de parque aquático. O Chiquinho está aqui atrás da câmera 1 dizendo que até frequentou. Isso vai voltar, tá certo? Vai voltar. Nosso compromisso é entregar em abril essa primeira etapa. E com relação ao skate, o que a gente tem que destacar é o seguinte, é um esporte que durante muito tempo ficou marginalizado e até estigmatizado, né? Porque dizia, é esporte de periferia, é esporte de gente que não tem muito o que fazer. Hoje está completamente superado isso, a gente está entendendo que é um esporte tão digno que esteve nas Olimpíadas e mais, que os brasileiros são muito talentosos para praticá-lo. Então no Parque da Cidade vai ser o Brasília Skate Plaza. É um espaço, se eu não estou enganado, vai ficar ali pertinho do estacionamento 4, né? E em breve as pessoas vão poder praticar ali. Exatamente. É esse o nosso compromisso, de melhorar os espaços públicos para a prática esportiva. Como bem você falou, algumas pessoas falam, Brasília é um museu a céu aberto. Eu concordo, mas eu falo, nós recebemos, depois de 15 anos, os Jogos Universitários Brasileiros. Nós recebemos 4.500 atletas nessa última semana. E nós colocamos no coração de todos esses atletas que Brasília, sim, tem capacidade de entrar na rota dos grandes eventos esportivos, tanto nacionais quanto internacionais. E nós recebemos esse atleta de braços abertos e conseguimos fazer que nossa cidade... Qual cidade, Felipe, que tem um parque da cidade, que tem essas avenidas largas, um lago maravilhoso, um céu maravilhoso? Aí eu falo que Brasília é uma academia ao céu aberto e Brasília vai ser a capital do esporte. Olha o que eu estou te falando. É verdade. Imaginar que de cada 10 brasilienses, 6 praticam esporte 2 horas e meia no mínimo por semana. É muita gente, é uma população muito ativa fisicamente. Antes de despedir da senhora, eu quero perguntar, a senhora é desse time que pratica isso tudo de atividades ou santo de casa não faz milagre? Faço academia funcional. E sabe que um esporte que eu estou praticando e eu convido a todos a praticarem, nós recebemos agora o Mundial de Beach Tênis. Nós recebemos 13 países, 600 atletas. O beach tênis, Felipe, eu quero te convidar. É uma modalidade que está crescendo muito e nós vamos, com certeza, ser a capital do beach tênis aqui em Brasília. E quando você fala de esporte, que eu falo que esporte com relação a skate esporte é uma inserção social, esporte é saúde. Quando nós entramos aqui na Secretaria de Esporte, foi em meio à pandemia. A então secretária, na época, a deputada Celina Leão, conseguiu colocar os profissionais de educação física como profissionais de saúde. Porque quanto mais as pessoas praticarem o esporte, quanto mais as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua imunidade e vai melhorar a sua saúde. Então, assim, eu falo que esporte ele é inserção social, que nós vamos tirar as nossas crianças das drogas, da marginalidade. Nós vamos tirar os nossos idosos também do sedentarismo. Vamos praticar esporte. Convido você. Vamos jogar beach tênis? Fazia parte dessa população ativa fisicamente até mês passado, mas aí, secretário, inventei de fazer uma obra, tô fora de casa, minha vida tá uma bagunça, mas eu tô doido de vontade de voltar a praticar esporte. Se a senhora falar aqui pra mim que não tem desculpa, vai ficar feio pra mim ao vivo, hein? Olha, muito obrigado. Você leu aqui, né? Você leu aqui. Vou te convidar, viu? Muito obrigado. A todos, não só a você, mas a todos a praticar o esporte, porque o esporte ele é saúde.
que ensina crianças e jovens desde pequenos a terem resiliência, disciplina, trabalhar em equipe, respeitar o próximo. Então a importância da gente inserir as crianças no esporte não é necessariamente para a gente desenvolver atletas de alta performance, e sim para criar uma sociedade com mais cidadania. Porque quando se joga junto, respeita o outro, respeita a regra. Isso é muito importante na formação de todo mundo. Muito obrigado pela presença da senhora. Obrigada. Até a próxima, viu? Obrigada. Valeu. Diga, quer falar uma coisa antes da gente ir embora? Não só para falar que nós temos muita novidade e incentivar as pessoas a praticarem uma atividade física. Chama o beach tênis que eu vou, tá? Obrigado, até a próxima. Oi, gente, hoje, 11h15 da noite, tem Teleton aqui no SBT e você já pode doar de um jeito muito fácil, através do Pix. Vamos ver o vídeo da campanha. A maior festa de solidariedade da TV tá chegando. O Teleton tá onda, gente! Vamos espalhar o amor e contribuir para um mundo com mais inclusão e diversidade. Nas redes sociais, você acompanha de perto vários conteúdos especiais. E na televisão, vai ter muita música com Pablo Vittar, Simone Simaria, Joelma, Dilcinho, Lecha, Thierry, Gustavo Mioto, Ivete Sangalo e muito mais. Começa hoje, 11h15 da noite. Teleton. Nosso movimento é a inclusão. E a produção lá está a todo vapor nos estúdios do SBT em São Paulo. É pra lá que a gente vai com o repórter José Luiz, diretamente do CDT da Anhanguera. O José com quem eu tenho a alegria de revezar a bancada de plantonista do SBT Brasil. Hoje fala com a gente sobre Teleton. Zé, é com você. Olá, Felipe Malta, sempre um prazer conversar com você, com todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição, em todo o Distrito Federal. E como você disse, eu falo aqui do CDT, o Complexo Anhanguera, em Osasco, sede do SBT, direto do Estúdio 2, que vai abrigar, então, a apresentação e todo o Teleton 2021. Estúdio 2 que está sendo preparado, como a gente vê ali, o pessoal da técnica, da cenografia, ajeitando aqui todos os detalhes, a iluminação, deixando tudo prontinho para logo mais às 11h15 da noite, logo depois do Show do Milhão, começar então essa maratona de solidariedade. Neste ano, vamos ter sim plateia virtual, naquelas cadeiras, virtual não, plateia presencial, naquelas cadeiras ali, seguindo todos os protocolos, e também nós vamos ter a plateia virtual em todo o telão, começando ali onde estão os patrocinadores, passando para cá, todo esse telão, além de imagens e VTs, também vai exibir a plateia virtual do Teleton. O Teleton que chega à 24ª edição neste ano, nós estamos vendo aqui o bastidor, né? Mas o Teleton vou pedir para virar, para mostrar quem é beneficiado pelo Teleton. Todos que são assistidos pela ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência, que atende por ano 800 mil atendimentos. Desses atendimentos, 80% são sem custo para os pacientes. Por isso, é importante a doação no Teleton. Doação que pode ser feita por telefone aqui 0500 1234505 para doar R$5, para doar R$20 é o 0500 1234520, para doar R$40, 0500 1234540. E você pode doar também pelo site teleton.org.br, e as doações agora com a modernidade, né, como foi dito aí no VT, pelo Pix, que é doeteleton@acd.org.br. Além das pessoas que vão aparecer aqui e dos VTs que vão rolar aqui no telão virtual, nós temos também esse outro telão aqui, Felipe, onde vai aparecer o quanto já foi doado e também a meta. Meta que neste ano é de R$30 milhões. O importante é alcançar essa meta porque no ano passado houve uma queda na arrecadação. Claro que foi por causa da pandemia, porque a solidariedade das pessoas sempre continua. Teve uma queda na arrecadação no ano passado de 60%. Então a meta deste ano de R$30 milhões vai ser alcançada. Serão 12 horas de programação ao vivo. Começa hoje, como eu disse, logo depois do Show do Milhão, por volta de 11h15 da noite. Tem um período de programação ao vivo, depois boletins durante a programação, e amanhã, a partir das 2h30 da tarde, começa a programação ao vivo e vai até a meia-noite
até o início da madrugada de domingo. Felipe. Obrigado, Zé Luiz. Gente, o telão que ele mostrou ali, que tá rosa, onde vai aparecer o quanto a gente arrecadou ao longo da campanha, é onde também estarão os influenciadores digitais nos debates que vão ser mediados por outros influenciadores, inclusive esse aqui que vos fala. Nem mereço esse título, né? Mas a gente vai ter muita gente legal e hoje também, enquanto rola o Teleton ao vivo lá no palco, eu estarei com vocês na live e vai ficar aparecendo ali durante a programação também. Amanhã tem a Isabelle Benito lá do Rio e um monte de gente legal. Hoje é o Gustavo Tubarão, não sei se você em casa conhece, é o Agroboy, tá fazendo maior sucesso. Então vai ser muito legal, o Brasil inteiro tá unido. Zé, obrigado pela participação, viu? E bom trabalho para vocês aí em São Paulo. Deixa eu só complementar a informação que ele trouxe. Além do Pix, a doação clássica por telefone continua valendo, funciona. Eu liguei aqui ao vivo esses dias para vocês ouvirem. E para doar R$5, você liga 0500 123 4505, como está na tela. R$20 é o finalzinho 20. 0500 123 4520. Para doar R$40. São 0500 123 45 40. Qualquer valor você pode doar usando a chave Pix, e-mail doiteleton@aacd.org.br. A ACD precisa da nossa solidariedade, precisa da nossa doação. Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que nos assistem nesse momento, R$5 não farão falta, tá? Eu respeito profundamente você que está segurando R$5, porque para você tá difícil. Mas para a maioria de nós, R$5 é algo possível da gente economizar e tirar nessa sexta-feira para poder entregar para as crianças que precisam. Como o Zé Luiz mencionou, 80% dos quase 800 mil atendimentos que a ACD faz por ano são gratuitos. Vocês se lembram no caso do cachorro que foi levado para tomar banho num pet shop da Asa Norte? Aí quando a dona foi buscar o bichinho, esse cachorro da raça Spitz, que chamava Flock, estava morto. Foi mês passado. A versão do pet shop é que esse cão tinha tido um mal súbito, mas a dona alegava que suspeitava de maus tratos. Muito bem, a Universidade de Brasília fez uma autópsia no animal e o resultado do laudo foi divulgado hoje. A repórter Kátia Gomes está com a gente ao vivo, tá nessa história desde o começo e conta pra gente os detalhes. Ô Kátia, esse laudo chegou a uma conclusão sobre o que aconteceu com o Flock? Boa tarde pra você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Chegou a uma conclusão, sim. Diz que o animal morreu por asfixia e também por hemorragia, né? Ele não detalha exatamente ali o que causou a morte desse animal, mas essa teria sido a conclusão. E como você disse, o Flock, ele morreu no mês passado, quando a dona deixou ele em um pet shop para tomar banho e também para fazer tosa, né? Quando ela foi buscar o animal, ele estava morto. Ela levou ele para fazer essa autópsia, né? Esse exame aí para comprovar as causas da morte. E nós conversamos com uma veterinária e ela explica exatamente o que pode ter causado a morte do Flock. Vamos ouvir agora o que a veterinária disse. Analisando o exame e o histórico que nele contém, a gente foca principalmente na hipoplasia e colapso de traqueia, que é uma malformação do próprio animal, onde o que era para ser um tubo de troca de oxigênio acaba diminuindo esse espaço e força o sistema cardiovascular, gera um edema pulmonar, que nesse animal também ficou presente. Tendo em vista a condição do animal, qualquer situação de estresse poderia gerar esse mal súbito. No caso foi o banho, mas ele era um animal estressado, segundo o histórico, e inclusive durante um banho com uma tutora, ele chegou a ficar arroxeado e muito nervoso. Pois é, Malta. Como você ouviu aí a veterinária, uma das causas da morte pode ter sido sim uma má formação na traqueia. Isso é comum nesse tipo de animal, isso pode acontecer. E como o animal ele já era um pouco nervoso, tinha um histórico aí de ser nervoso, ele pode ter ficado agitado no momento do banho, a traqueia dele fechou, ele acabou morrendo sufocado e tendo essa hemorragia, né? Isso é o que avaliou essa veterinária que nós conversamos. Eu entrei em contato com o dono da clínica, ele disse que, claro, lamenta muito a morte do animal, mas agora ele está mais aliviado com esse resultado, né? Porque agora ficou comprovado que não foi nenhuma agressão que causou a morte do animal. Disse também que foi bastante prejudicado com a repercussão de todo esse caso e que ele deve tomar as providências. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Se esse dono quiser se pronunciar aqui no SBT, a gente o escuta, assim como fizemos da vez quando a mulher levou esse caso até a polícia. Agora o laudo vem dizendo que o cachorrinho teve uma má formação, aliás, nasceu com uma malformação
e isso pode ter levado, numa situação de estresse, a esse mal súbito que, claro, devastou a vida da dona, porque amava muito esse cachorro, mas pelo que indica o laudo da Universidade de Brasília, não pode ser apontada nenhuma culpa ao pessoal do pet shop. O GDF anunciou a redução do intervalo da aplicação da primeira para a segunda dose da vacina da AstraZeneca e da Pfizer. Ao invés de 3 meses, o prazo agora é de 8 semanas, 2 meses praticamente. Outro anúncio feito durante a coletiva de imprensa que ocorreu ontem à tarde foi o fechamento do hospital de campanha do Autódromo, depois de 6 meses de funcionamento. Ainda não tem uma data certa para isso, tá? Acontecer. Mas os 22 pacientes internados lá serão transferidos nos próximos dias. E a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a dose de reforço para as vacinas da Moderna e da Janssen. Foi que eu tomei. As autoridades sanitárias do país também passaram a permitir a mistura de doses de imunizantes de laboratórios diferentes. Provavelmente essa mudança em breve vai se refletir aqui no Brasil também. No país onde há estoque extra de vacinas contra a Covid-19, a discussão agora é quem entre os totalmente imunizados deve receber uma dose extra. No caso da Moderna, o FDA, instituição que regulamenta os remédios nos Estados Unidos, recomenda que todos maiores de 65 anos recebam a dose de reforço após 6 meses da aplicação da última dose do imunizante. No caso da vacina da Janssen, que até então previa uma única aplicação, a orientação foi para que qualquer pessoa acima dos 18 anos que tenha sido vacinada com o imunizante receba a dose extra após 2 meses. O FDA também autorizou a combinação de vacinas de laboratórios diferentes, algo que já acontece em alguns países europeus e no Brasil. No caso dos Estados Unidos, a mistura de imunizantes só poderá acontecer na aplicação da dose de reforço. Apesar da decisão da Agência Reguladora de Medicamentos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos pediu que a população daqui tenha paciência e que instruções sobre esse assunto devem sair em breve. Escuta, sabe o chamado teto de gastos? Aquela regra que foi criada ainda no governo Temer para limitar o quanto o governo federal poderia gastar? Pois é. O governo federal agora quer mudar as regras que limitam os gastos públicos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400. A proposta, conjugada com a redução no pagamento de precatórios, abre espaço no orçamento para um gasto de 83 bilhões de reais a mais no ano que vem. Jair Bolsonaro esteve na Paraíba e em Pernambuco nesta quinta-feira e voltou a repetir que o Auxílio Brasil de R$ 400 está garantido para todos os beneficiários cadastrados no Bolsa Família. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, R$ 400. Isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não. O presidente anunciou ainda o auxílio combustível para caminhoneiros. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. O anúncio foi feito no dia em que os caminhoneiros que transportam combustíveis fizeram uma paralisação em pelo menos 3 estados contra a alta no preço do diesel. Em Brasília, os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e João Roma, da Cidadania, negociaram com os presidentes da Câmara e do Senado uma mudança no teto de gastos, que foi criado para evitar que as despesas do governo aumentem de forma descontrolada de um ano para o outro. O governo propôs uma manobra para incluir alteração no teto de gastos na PEC dos precatórios, que tenta reduzir o pagamento das dívidas da União, já com decisão na Justiça. Não estamos trabalhando com o extrateto, e sim trabalhando dentro das contas do orçamento da União, lembrando que esse benefício é um benefício transitório e vai vigorar até dezembro de 2022. A regra atual prevê que os gastos sejam corrigidos pelo IPCA, Índice Oficial da Inflação, acumulado em 12 meses até junho do ano anterior. Pela proposta do Planalto, o teto passaria a levar em conta o IPCA de janeiro a dezembro do ano anterior. Como a inflação disparou em 2021, o novo cálculo e a redução no valor a pagar dos precatórios dariam ao governo mais de 80 bilhões de reais para gastar em 2022, ano eleitoral. Nós estamos trazendo, presidente Diego, a correção do teto de gastos de janeiro a dezembro de cada ano, para que a gente possa, com isso, encontrar a saída do espaço fiscal necessário para cuidarmos de quem mais precisa.
O relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil e que também precisa ser aprovada pelo Congresso, criticou a manobra. Essa discussão ela teria que ter acontecido antes, com sabedoria, com seriedade e responsabilidade fiscal e social, que eu vejo que o governo perdeu as duas. Perdeu a responsabilidade fiscal porque está extrapolando o teto e perdeu a responsabilidade social porque está dando para ali na frente tirar. O Planalto dá como certa a aprovação da mudança no teto de gastos na Câmara e quer evitar que a proposta trave no Senado, como aconteceu com o imposto de renda. Para isso, articula que a tramitação na Casa aconteça sem passar pelas comissões. O governo acredita que assim deverá ter o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil já com os R$400 antes de dezembro. Nesta quinta-feira, o governador do Pará, Helder Barbalho, cobrou urgência do governo. É fundamental que o Brasil possa encontrar uma saída que permita com que a população que está desempregada, que perdeu renda, que está tendo dificuldade de ter o alimento na mesa, que está sofrendo com o custo elevado do nosto país, estes possam estar protegidos. Como a mudança no teto de gastos está embutida na PEC dos precatórios, serão necessários os votos de 2/3 da Câmara e do Senado em 2 votações em cada casa para ser aprovada. Notícia importante agora. Na manhã de hoje, o governador Ibanez Rocha afirmou que vai avaliar a possibilidade de acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos e abertos de todo o Distrito Federal a partir do mês de novembro. Daqui 7 dias, praticamente. A decisão deve ser tomada nos próximos dias, após uma avaliação que vai ser feita por especialistas da área da saúde e somente se a taxa de transmissão continuar em queda aqui no Distrito Federal. Anteriormente, o governador tinha dito que derrubaria essa obrigatoriedade de usar máscara só quando o Distrito Federal alcançasse a marca de pelo menos 70% da população vacinada. Isso ainda não aconteceu. Além dessa informação, também na manhã de hoje, o governador informou que as escolas públicas vão voltar a ter aulas 100% presenciais a partir do dia 3 de novembro. Um acervo de Lúcio Costa, com mais de 11 mil documentos, foi doado para a Casa da Arquitetura em Portugal. Isso está causando polêmica, tá? Porque autoridades aqui do Brasil, inclusive a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consideram Perdão, o que eu falei? Secretaria de Cultura do Distrito Federal consideraram essa uma perda à transferência. De acordo com a família do arquiteto, o local tem melhores condições de receber os arquivos e uma estrutura que não é encontrada no Brasil. Estão incluídos nos documentos cartas, fotos, filmes e rascunhos do urbanista. As obras ficavam no Instituto Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, desde 1998. Mas há 2 anos, o espaço passou por uma reforma e a família resolveu transferir os bens para Portugal. Considerado o pai de Brasília, Lúcio Costa fez vários projetos aqui na nossa cidade, inclusive o do Plano Piloto, e chegou a ter reconhecimento mundial. Cara, você já pensou em entrar numa loja que não tem nem vendedor? Você escolhe o produto que você quer, paga pelo aplicativo e sai sem se preocupar. Meu Deus, isso é no Brasil? Sim, não só no Brasil, é aqui em Brasília. Um mini mercado com vários produtos? Até aí tudo bem, certo? Uma loja comum como outra qualquer. Isso até você descobrir que para entrar aqui é preciso tecnologia. Celular na mão, aplicativo habilitado, QR Code na porta e pronto. Estou aqui dentro e a partir de agora eu posso comprar o que eu quiser. Assim mesmo, sem vendedor, sem caixa. Qualquer produto que eu escolher levar para casa, eu vou escanear direto no aplicativo. O pagamento também vai acontecer no sistema da loja e pode ser feito tanto por cartão quanto por Pix. Os requisitos são cadastrar os dados pessoais no nosso aplicativo, juntamente com uma foto e o seu cartão de crédito para poder a gente conseguir identificar você. De lanchinhos a congelados, tem de tudo. Material de limpeza, higiene pessoal, ovos, chocolates, pratos prontos só para aquecer no micro-ondas e até vinhos internacionais. O preço dos produtos é compatível ao mercado e para atrair ainda mais consumidores, a empresa sempre lança promoções. Não tivemos nenhum sinistro nessas últimas semanas, desde que abrimos, e assim, demonstra cada vez mais que a população está mudando a sua cultura na forma de negociar. A faixa etária da maioria dos clientes da loja é entre 20 e 40 anos.
O Matheus é um deles e acha super prático fazer as próprias compras, escolher os produtos com calma e pagar tudinho usando apenas o celular. Sou cliente da loja desde que inaugurou. É um conceito que eu achei muito bacana, até para eu que sou aqui de Brasília. Eu acho um baita diferencial, então é muito prático e realmente tem de tudo. Esse modelo de loja inteligente foi lançado há pouco tempo no Brasil. É o primeiro na América Latina e chegou ao DF neste ano com uma loja em Águas Claras. Pouco tempo depois, veio a da Asa Sul, que é a maior da franquia no país. Um negócio seguro, é o que garante o empresário. Nós temos amplitude de todos os produtos da loja por meio das câmeras. Seriam alertas de segurança que nós poderíamos ter a necessidade de monitorar com uma pessoa. Mas será que esse formato de negócio é uma tendência para o futuro? É possível dizer que daqui para frente vão surgir cada vez mais lojas autônomas pelo Distrito Federal? Quem responde a essas perguntas é o professor de tecnologia da UNB, Alexandre Romares. Eu acredito que a demanda pelo serviço tradicional vai continuar por um tempo, né? Ao mesmo tempo, não é muito fácil saber qual é o limite disso. Veja que a automação bancária foi relativamente bem recebida, né, por pessoas até que não eram muito acostumadas a lidar com computadores e com máquinas, né? Entrar em loja e sair sem levar nada já virou até meme na internet. Lembra deste que diz quando você sai do mercado sem comprar nada e pensa: haja naturalmente você é inocente. O bom daqui é que dá até para sair tranquilamente, sem levar nada, sem os olhares humanos ali em cima da gente. Mas fique atento, haja naturalmente. Mas lembre-se, você está sendo filmado. Acaba que é um voto de confiança, né? A gente tem que apelar para a nossa integridade de chegar, pegar só o que a gente for comprar de fato e ir embora. Tchau, pessoal. Sextou.